Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a biologia. E hoje nós falaremos sobre o hepnociclo, tá? Pessoal, o hepnociclo corresponde a aproximadamente 28% da área do globo terrestre. Bem, mas e o que é o hepnociclo? O hepnociclo é um conjunto de ecossistemas terrestres, tá? E esse conjunto de ecossistemas terrestres possui grande diversidade de espécies. A ampla variação climática e o número de barreiras geográficas favorecem a especiação, ou seja, a formação de novas espécies, e, em consequência, também favorece a diversidade de espécies. A biosfera, ela pode ser dividida em biomas, tá? Então, esse hepnociclo, tá? Nós vamos chamar aí de biomas, tá? Que esses biomas são conjuntos de ecossistemas terrestres com características próprias de clima, tá? O que determina um padrão característico de vegetação e de diversidade de outros seres vivos. Tá? Então, hoje nós vamos falar dos biomas brasileiros. Pessoal, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né, de território e grande variedade de clima e temperatura, solo e umidade, o Brasil apresenta extraordinária diversidade de ecossistemas e abriga cerca de 20% de todas as espécies de animais e vegetais no mundo. No entanto, todos os biomas sofreram com a ocupação humana e parte da vegetação original já foi destruída. O Brasil já perdeu cerca de 30% de sua vegetação nativa e continua perdendo anualmente milhares de quilômetros quadrados pelo corte de árvores e pelas queimadas. Então, nós começaremos aqui com o maior bioma brasileiro, que é o bioma da floresta amazônica. Vamos lá, então. A floresta amazônica ela fica localizada, na sua maior parte, na região norte do Brasil. Digo maior parte porque ela também pega um pouquinho ali no estado da região nordeste e do centro-oeste, tá? Então, olha só os estados. Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Maranhão, que fica na região nordeste, pega uma parte, Tocantins e Mato Grosso, que fica na região centro-oeste, também pega uma partezinha dele aí, tá? Então, veja que esse bioma é bastante extenso. Vamos começar aqui com os aspectos climáticos e os aspectos físicos desse bioma, tá? Então, olha só, estamos falando na área, tá? Veja que tem uma área de 4.196.943 quilômetros quadrados, ou seja, é muito grande. Olha só, 49,29% do território nacional, tá? Então, é muita coisa, por isso ele é o maior bioma brasileiro. Okay? Os aspectos climáticos são importantíssimos para a caracterização de um bioma, pessoal. No caso aqui, floresta muito úmida e muito quente. Tá? Então, quase o ano inteiro você tem aí altas temperaturas. Essas temperaturas têm uma variada aí de 20 graus a 41 graus. Tá? As chuvas são abundantes, ou seja, tem um índice pluviométrico muito grande, uma média aí de 2.300 a 2.400 milímetros anuais, podendo alcançar aí 5.000 milímetros, às vezes até um pouquinho mais, aí, como a gente pode ver aqui no slide, que está aí apresentando 6.000 milímetros. É muita chuva. Tá? Tem uma média aí, tem um tempo de ocorrência de pelo menos 130 dias de chuva. Tá? Então, é muita água. Lembrando que essa chuva, por exemplo, ela não vai ficar concentrada só aí, né? Então, ela acaba, sim, indo para outras regiões. A chuva da região sudeste, por exemplo, ela vai toda da Amazônia, tá certo? Então, influencia muito, é muito importante esse bioma. Com relação ao solo, né? A Amazônia tem um solo pobre em nutrientes, tá? E esses nutrientes ficam restritos à superfície, tudo bem? A superfície do solo. Então, os nutrientes são originados da decomposição da matéria orgânica, que são restos de seres vivos aí, né? Que essa decomposição ela é bastante acelerada pelas altas temperaturas e pela umidade, tudo bem? Então, rapidamente, as plantas absorvem esses nutrientes, havendo pouca penetração dos mesmos no subsolo, tudo bem? Pessoal, essa matéria orgânica que fica aí nessa superfície, uma camada bem extensa aí
de matéria orgânica, chamada principalmente de serrapilheira, né? Formada aí por restos de folhas que caem, galhos, tá? Então, essa é a chamada serrapilheira. Isso vai ajudar muito a fornecer os nutrientes aí para o solo da Amazônia, tudo bem? Com relação à bacia amazônica, então, nós temos aí, trata-se do maior reservatório de água doce do planeta. Então, um aquífero, né, que nós temos aí, o chamado Alter do Chão, está nessa região, certo? Outra coisa, tá? O rio Amazonas é o principal rio aí, tá? Que a gente vai ter, e é o maior rio do planeta em extensão, né? 6.900 aí quilômetros de extensão, tá? Tem aí 1.000 afluentes, ou mais de 1.000 afluentes, certo? Esse rio vai interferir muito aí na floresta, tá? Vai fazer com que ela tenha aí regiões que são alagadas, regiões que são periodicamente alagadas, e, claro, região que vai estar na parte seca, porém, sofrendo uma grande umidade, né? Influência aí de umidade, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa biodiversidade da Amazônia, né? Com relação à sua ecologia, flora e fauna. Olha só a flora. Então, trata-se da maior floresta tropical do planeta, como já vimos, contém a maior biodiversidade vegetal do mundo, tá? As paisagens da floresta são chamadas matas de igapós, as matas de várzeas e mata de terra firme, tá? Como eu acabei de falar aí, da influência principalmente dos rios que tem aí nesse bioma, tá? Então, as matas de igapós, né, situadas em terrenos mais baixos, apresentam aí solo quase sempre inundado, tá? Então, aquela floresta que fica alagada, tá certo? A Vitória Régia é um representante aí, ó, lembra da Vitória Régia? E ela, ó, tá? Um grande representante aí dessa mata de igapós, assim também como algumas árvores aí de grande porte que a gente vai ter, que são adaptadas a viver em locais aí alagadiços, tudo bem? As várzeas, né, as matas de várzeas, estão localizadas em terrenos sujeitos a alagamentos em certos períodos do ano, tá? Então ela não fica o tempo todo alagada, mas em parte do ano sim, tá? Então em certos períodos ela fica alagada, tudo bem? Então, apresentando uma vegetação aí de transição, tá? Entre a mata de terra firme e a mata de igapó. Então temos a mata de várzea, que é uma transição ali entre essas duas matas, tudo bem? As que estão constantemente inundadas e aqui estão constantemente em áreas secas, né? Não sofrem aí essa inundação. Tudo bem? Ora, então nós temos alguns exemplos aí, né? A castanheira, o mogno, a seringueira, né? A seringueira, tão famosa seringueira pela a extração do látex, né? Para a fabricação da borracha. Lembram disso daí? E outra coisa, é claro que sabemos que a borracha hoje, boa parte dela é fabricada de forma sintética, mas muitas comunidades, aí, muita gente ainda vive dessa extração do látex da seringueira, tá? Que é para a fabricação ainda assim de borracha. Tudo bem? O Guaraná, aí o famoso Guaraná do Amazonas, tá certo? Também aí representante importante desse bioma, tá? E diversos outros aí. Ok? Geralmente aparece, às vezes, em algumas questões, um representante ou outro, isso é importante a gente dar uma olhadinha em alguns desses representantes, porque aparecendo acaba nos ajudando a dizer qual é o bioma que está se tratando. Tá? Com relação à fauna, né? Então abriga uma grande diversidade animal também, tá? A maior biodiversidade animal do planeta também, né? Para variar, tudo é mega aí na Amazônia, tá? Insetos, aranhas, anfíbios, répteis diversos, tá? Então a gente tem aí como exemplos aí principais aí a onça-pintada, que é um predador, né? Topo de cadeia, tá certo? Extremamente importante. Vamos encontrar também a anta, tá? Um herbívoro bastante grande, tá certo? Também é um bom representante aí no caso da fauna amazônica. Ok, pessoal? Então vamos lá para mais alguns aspectos aqui da Amazônia. Dá uma olhadinha aqui nos estratos da floresta amazônica, né? Então a floresta amazônica ela é estratificada, isto é, apresenta árvores, né, com alturas diferentes, como a gente pode ver aqui no esquema. Tá? Então, a distribuição da fauna e da flora nos estratos verticais da floresta
depende da incidência de luz, principalmente com relação aos produtores, né? Os vegetais que são produtores, tá? Então, a copa das grandes árvores filtram a luz, né? E desta forma, nas camadas inferiores, né, a incidência luminosa e as temperaturas médias diminuem gradativamente, tudo bem? Portanto, os estratos inferiores são mais sombrios e úmidos, claro, né? Tem menos incidência de luz, tá? Há muitos animais arborícolas, né, nos estratos mais iluminados, macacos, aves, né, bichos preguiças, cobras, tá? Assim, né, como muitas plantas epífitas, né, nos troncos dessas árvores aí mais altas. As plantas epífitas, né, que não são parasitas, são inquilinas, né, não fazem mal a essa planta do qual ela está sobre, tá? Elas ficam procurando posições mais altas, em árvores mais altas, para poder ter uma maior incidência de luz e para que elas possam fazer fotossíntese. Daí ela não prejudica essa planta do qual ela está em cima, tá? Logo, ela não é uma parasita, tá? Por isso, é uma relação de inquilinismo, que no caso em vegetais a gente chama de epifitismo. Por isso elas são chamadas de plantas epífitas, plantas que vivem sobre outras. Tudo bem, pessoal? E aí, mais algumas características aqui, né, de vegetação da flora amazônica, né, da floresta amazônica, características morfofisiológicas, tá? Então, boa parte das plantas que constituem a floresta amazônica apresentam adaptações para viver em ambientes úmidos, né? Ambientes quentes e úmidos, uma boa parte do tempo, tá? Então, algumas adaptações, por exemplo, da vegetação, folhas largas, por isso ela é chamada uma floresta latifoliada, né? Como apresenta uma grande vegetação, né? Melhor, uma grande umidade, é chamada floresta ombrófila, ombrófila densa. Falou nisso daí, está falando de uma floresta tropical, né, com características aí da Amazônia, com bastante umidade e com temperaturas altas, tá? Ombrófila, tá? Plantas que têm folhas largas, né, são as chamadas plantas latifoliadas, tá? Então é uma floresta, acaba sendo uma floresta latifoliada, tá? Ora, uma maior superfície de transpiração, já que as folhas são largas, né, vai eliminar o excesso de água absorvido no solo, tá? Que é um solo muito úmido, um solo encharcado, tá? Então, isso é uma característica muito forte, principalmente das árvores, das plantas que estão na mata de Igapó, né? Dá uma olhada lá na Vitória Régia, o tamanho daquela folha, né? Uma folha latifoliada, tá certo? Não são todas daquele tamanho, óbvio, tá? Mas são bastante grandes em relação a outras espécies, tá? Que não têm aí essa característica de serem latifoliadas, tudo bem? Então vai ter uma transpiração muito grande. E é claro que essa transpiração, além de estar ajudando aí a regular a quantidade de água no corpo desses organismos, né, no caso dessas plantas, tá? Consequentemente, você vai ter uma grande umidade sendo jogada aí para a atmosfera. Por isso que se fala lá dos chamados rios voadores, né, que tem na Amazônia e que vai levar essa umidade para outros locais, como eu disse para vocês, por exemplo, a chuva do Sudeste, né, vai por esses rios voadores, né, e para outras regiões também que não só o Sudeste, tudo bem? Então, uma maior superfície foliar, né, consequentemente vai ter uma maior captação de luz, né, principalmente nos estratos inferiores da floresta, né, que são mais sombrios em relação à copa. Tá? Então, quem está mais embaixo, então, uma folha maior vai acabar ajudando a captar uma maior quantidade de luz para poder fazer o processo fotossintético. Tá? Então, são características aí que chamam a atenção, tá? E que muitas das vezes vai nos dar uma dica de que biomas está se tratando, tá? E se falando aí nas resoluções das questões. Tudo bem, pessoal? Então, essas são características gerais, né, de forma geral aí, que a gente precisa saber para a gente poder estar identificando um determinado bioma, tá certo? Então, já que os biomas vão ter características aí próprias, né? Então, para a gente falar em algumas dessas características, algumas das vezes, falando de um determinado representante, você consegue identificar qual bioma se trata. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês com relação à floresta amazônica, né? Ao bioma Amazônia, tá? Espero vocês na próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.